Olá, este é o Conexão Futura na tela do seu canal Futura e confira também o nosso site futura.org.br/Conexão Futura. O próximo dia 26 de maio marca o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, doença crônica que atinge os olhos e que, se não for tratada a tempo, pode causar cegueira. O glaucoma não tem cura, mas pode ser controlado. Segundo os oftalmologistas, 80% dos casos não apresentam sintomas. Por isso, é importante marcar consultas regularmente. Afinal, quanto mais cedo for feito o diagnóstico, maiores são as chances de evitar a perda da visão. Então, quem conversa mais com a gente sobre esse assunto é Giovanni Colombini, médico oftalmologista, especialista em glaucoma e membro titular da Sociedade Brasileira de Oftalmologia. Boa tarde, Giovanni. Obrigada pela presença. Giovanni, a gente conversava um pouco antes aqui da nossa entrevista que cerca de 10% da população mundial tem glaucoma. É um número bastante significativo, né? E o que causa o glaucoma? Quais são os tipos também da doença? Existem vários tipos de glaucoma, né? Mas o clássico é aquele glaucoma primário de ângulo fechado, de ângulo aberto, em que ele tem poucos sintomas e que o paciente ele percebe que ele tem dificuldade, que ele tem glaucoma pela dificuldade que ele encontra em se locomover, perda de visão lateral, e quando ele vai ao oftalmologista, ele vê que tem uma lesão de nervo característica de glaucoma e às vezes até uma pressão intraocular elevada. Então, parênteses, é importante quando se vai ao oftalmologista fazer um exame de fundo de olho e uma medida de pressão intraocular, que são dois parâmetros importantíssimos para se chegar a um diagnóstico de glaucoma. Quer dizer, o glaucoma é uma lesão no nervo óptico? A gente poderia definir dessa forma? Pode. É uma alteração que ocorre na camada de fibras nervosas da retina e consequente alterações do nervo óptico e, na grande maioria das vezes, acompanhado com pressão intraocular elevada. Esses exames que você falou, né, da pressão intraocular, é um exame demorado, é rápido, ele é doloroso? Não, de jeito nenhum. Um exame simples, a gente instila no olho do paciente um colírio anestésico, depois um corante, e se mede a pressão intraocular com um aparelho que encosta no olho, mas o paciente não sente nada porque ele está anestesiado e ele não causa alteração nenhuma, não tem riscos de ser danoso para o olho do paciente. Que sintomas, né? As pessoas que estão nos assistindo devem estar pensando, poxa, eu não vou com tanta frequência ao oftalmologista, a gente vai falar isso daqui a pouco também, né? Qual é a frequência ideal? Elas pensam assim, quais são os sintomas, então, que eu devo ficar atento, né? O que ela deve prestar atenção no seu dia a dia em relação à sua visão para ir um possível caso de glaucoma ou não? A clínica do glaucoma primário de ângulo aberto, que é o mais conhecido no nosso meio, é muito pobre. Às vezes o paciente acorda com desconforto, um olho um pouco vermelho, uma sensação de corpo estranho. Às vezes durante o dia, principalmente ao entardecer, às vezes o paciente sente um pouquinho de dor, a visão embaça, também pode ser pela manhã. Enfim, uma clínica muito pobre. Ele tem que valorizar, principalmente se tiver história familiar de glaucoma. Eu acho que isso é um fator de risco muito grande, a hereditariedade. Porque a clínica é pobre, então o que se vai detectar é num exame oftalmológico de rotina, principalmente depois dos 40 anos de idade, que tem uma prevalência em torno de 1% da população. Qual é a frequência ideal, então, de marcar uma consulta com um oculista? A cada ano, 2 anos, por aí. Uma vez por ano, caso você não tenha nenhum outro problema. Exato. E aí começa a vir a necessidade de óculos para perto, enfim. Uma periodicidade em torno de uma vez por ano está boa. Você falou de um fator de risco, né? Que é o histórico familiar. Agora, a gente sabe que existem outros fatores de risco também para o glaucoma. Quais são eles, doutor? A raça negra tem uma prevalência maior do que a raça branca. Às vezes pessoas que têm enxaqueca. A enxaqueca pode? Pode estar frequente, pode estar presente, pode ser um indicativo de um paciente que tem um glaucoma de pressão normal. Miopia, diabetes, não existe consenso quanto a isso, mas
O hipertireoidismo também pode ser um fator? Não. Enfim, a idade, como eu falei, é uma prevalência em torno de 1% aos 40 anos, aos 60 ela sobe para 7%. Enfim, o mais importante... A catarata maltratada também tem alguma relação com o glaucoma? A catarata, ela pode aumentar a pressão dos olhos e, pelo aumento da pressão dos olhos, você pode acabar desenvolvendo uma doença glaucomatosa, um nervo com comprometimento característico de glaucoma, né? A gente ouve também dizer que o uso contínuo de remédios com corticoides, sim, até colírios mesmo, também pode desencadear? Isso é efeito colateral do corticoide, né? Ele favorece a formação da catarata, como ele favorece o aumento da pressão intraocular. Tem que tomar muito cuidado com colírios à base de corticoide, principalmente com o uso de corticoide em criança, né? Pode dar aquele glaucoma que a gente chama de pseudocongênito, é o cortisônico. Muito perigoso, muito perigoso. Muitas vezes, né, a gente tem conjuntivite ou um terçol e aí tem sempre a automedicação, aquele amigo que indica, olha, eu tive conjuntivite e esse colírio funcionou super bem para mim. Tem que tomar muito cuidado com isso, né? Muito cuidado. É importante também sempre procurar, então, o oftalmologista, olha, o que você acha desse colírio antes de antes de usar qualquer medicamento nos olhos, né? Exatamente. Porque a gente não conhece os princípios ativos de cada remédio. Agora, existe um tipo de glaucoma que é o glaucoma congênito, né? O glaucoma de nascença, que pode ser identificado ainda na infância. Logo nos primeiros dias de vida, o pediatra já consegue identificar esse problema, doutor? Consegue. O glaucoma congênito, ele surge no desenvolvimento embrionário. Existe um líquido que é produzido e é drenado, e esse líquido é drenado com dificuldade. Esse líquido que é produzido no olho, ele não sendo drenado, aí o olho aumenta de tamanho e a pressão do olho aumenta, né? Então, esse aumentar do olho, você olhando a criança com glaucoma congênito, você vê que ela tem um olho grande, né? E outra característica associada a esse olho grande é o lacrimejamento, principalmente em contato com o sol, a fotofobia. Então, é característica no glaucoma congênito, é a fotofobia com lacrimejamento e o olho grande, né? E já diagnosticado desde pequeno, é possível reverter esse quadro com uma cirurgia? Cedo, melhor. É possível acabar com o glaucoma? É possível controlar a doença por definitivo? Essa criança ela vai ser sempre dependente de um exame oftalmológico, de uma pressão intraocular, porque a gente não sabe até que ponto essa ruptura dessa membrana que não foi absorvida, que favorece o aumento da pressão intraocular, ela pode fechar de novo, enfim, pode ter outras consequências. Então é importante essa criança manter periodicamente o controle da pressão intraocular, né? Agora, a gente sabe que os outros tipos de glaucoma não tem cura, como você já colocou aqui, mas existe um tratamento que pode evitar aí a evolução da doença, né? Então, qual é esse tratamento? Então, nós temos vários fatores de risco, nós já comentamos aqui, mas um deles que foi falado não relacionado ao fator de risco é o aumento da pressão intraocular. Então, a pressão intraocular é o único fator de risco em que eu posso manipular. Eu não posso manipular a hereditariedade, não posso manipular a raça, não posso manipular a enxaqueca, miopia, o que seja. Eu posso manipular a pressão intraocular através de colírios que abaixam a pressão dos olhos. Então, esse sim é a única forma, não vou dizer eficaz, mas é que me dá mais, me diminui o risco de evolução para a cegueira. A gente está caminhando aí para o fim do programa. Eu quero aproveitar então e mostrar para você que está em casa 2 sites que você pode encontrar aí mais informações sobre o glaucoma. O primeiro é o da Associação Brasileira dos Amigos, Familiares e Portadores de Glaucoma, é abrag.org.br, está aí na sua tela. Se você conhece alguém com a doença que não participa aí dessa associação, vale a pena indicar, é um site com informações bem bacanas. E também o portal da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, está aí sboportal.org.br, aqui representada pelo Dr. Giovanni Colombini. Giovanni, muito obrigada pela presença, viu? Até uma próxima oportunidade. Espero ter sido claro. Foi ótimo. Muito obrigada. Prazer, muito obrigado.
Bom, com vagas de emprego em baixa e taxas de inflação em alta, é dever de todo brasileiro controlar o orçamento doméstico para não passar aperto na hora de pagar as contas. Então fique ligado nas dicas dos especialistas aqui no estúdio quando voltarmos com Conexão Futura. É já já!